pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel. Eu estou aqui na terceira aula aqui do AutoCAD, mas antes eu quero estar falando e apresentando algumas coisas aí para vocês referente a mídias sociais. Primeiro de tudo, eu vou estar mostrando aqui para vocês sobre o meu canal do YouTube, explicando um pouco para quem não conhece ou que seja novo, né, aqui no canal. Bom, aqui no canal, se você prestar atenção aqui, ó, você tem a opção aqui de playlist, onde eu tenho playlists já criadas de curso do Revit, curso do Tecla também, e aqui você pode estar estudando aqui qualquer um destes dois softwares, ó. É totalmente gratuito, tá, o curso. Se você vir aqui, ó, eu tenho aqui do Tecla, eu tenho a instalação, eu recomendo que vocês instalem essa versão 2018, tá? Que é uma das mais atuais. E eu tenho aqui no montante aqui, ó, de 16 aulas do Tecla já disponíveis, tá bom? Para quem não conhece o Tecla, ele é um software para modelagem de estruturas metálicas e ele é muito útil, principalmente para quem quer fazer projetos ou desenhos de fabricação de estruturas metálicas. Eu tenho aqui uma estrutura que eu pedi autorização, tá? Para um ex-patrão meu, há muito tempo atrás eu trabalhei com o João é de Santo André, ele é proprietário da empresa Cepro, tá? Cepro Estruturas Metálicas, e foi lá que eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com estruturas metálicas, tá? Eu acho muito interessante mostrar para vocês aqui a qualidade de detalhes deste software Tecla, ó. Você está vendo aqui, ó, as terças da cobertura aqui, ó, em perfil Z, ele mostra os parafusos, mostra todos os detalhes de ligações. Essa obra aqui é uma estrutura muito bonita, ele é o ginásio lá de Marília, um ginásio de esportes que fica em Marília, interior de São Paulo. É bem bacana aí, ó, para quem precisa trabalhar com estruturas metálicas e pegar qualquer tipo de interferência nas ligações, tá? Esse modelo aqui ele não está totalmente completo ainda, esse não é a versão final, mas uma versão da época que eu estava trabalhando, eu ainda estava fazendo algumas ligações aqui dessas correntes flexíveis inclinadas aqui em ferro redondo, então por isso que vocês estão vendo aqui que não tem a ligação feita ainda, mas já tinha aqui as ligações, por exemplo, dos arranques que sairiam como conjuntos soldados aqui, ó, que no caso é esse arranque que chega no pilar de concreto aqui, nessa cor cian, que é esse azul bem clarinho aqui, tá? Qualquer eu vou falar melhor dessa estrutura aqui para vocês, qual foi a concepção, a ideia de como montar essa estrutura. Bem bacana que você vê a parte central do ginásio também aqui, que é esse anel central aqui, tá vendo? Bem bacana, ó. Quantidade enorme de parafusos que foi usada aqui na modulação 3D com o Tecla deste ginásio. Então é só para vocês terem uma ideia do que se pode trabalhar ou fazer com o Tecla. É uma estrutura que foge totalmente do convencional, podemos chamar de uma estrutura artística e muito bacana aí. Mérito, né, para as empresas a empresa que projetou, né, ou seja, o arquiteto que projetou esse ginásio, e claro, a todos nós que participamos, né, no caso, eu era modelador iniciante na época no Tecla, iniciante é um modo de falar, né, eu já tinha um certo tempo que eu modelava no Tecla, que senão eu não tinha nem modelado esse tipo de estruturas aqui. Graças à oportunidade que o João da Cepro me deu na época e mérito da empresa Cepro Estruturas Metálicas, que foi responsável na época, onde eu era funcionário da mesma, ela foi responsável pelo detalhamento para a fabricação dessa estrutura. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que eu iria mostrar para vocês aqui. Bom, voltando aqui, ó, então para quem não conhece a Cepro, ela tem um site, tá? cepro.com.br. Tem aqui na página inicial uma foto desta cobertura do ginásio aqui pela parte interna, tá bom? Não vejo o João hoje como um concorrente, né? No caso, um concorrente meu, sendo que indiretamente, claro que é, mas eu acho que na área de estruturas metálicas nós temos que ser parceiros. Então eu tenho uma parceria aí com o João
e vice-versa, aí, se um ou outro precisa de ajuda na área de projetos, ok? Então tá aí. Saindo um pouquinho aqui da Cepro, para quem não conhece meu site ainda é a PWD Projetos, ok? pwdprojetos.com.br, onde eu ofereço serviços de projeto, detalhamento, cálculo estrutural e execução de algumas obras também aí em estruturas metálicas, beleza? Eu tenho aí também o meu canal, né? A minha mídia social no LinkedIn. Gostaria de pedir para vocês aí que faz parte ou tem cadastro no LinkedIn. Vai lá, gente, começa lá a seguir o meu perfil, tem muita coisa bacana aqui, tá? No LinkedIn que eu posto. Se você dá uma olhada aí nas minhas atividades aí, eu tenho uma atividade constante aí de sempre estar postando alguma coisa legal aí no LinkedIn. Gostaria aí que vocês estivessem entrando aí e me seguindo, tá bom? Você pode ver aqui, ó, as minhas últimas atividades. Deixa eu ver aqui. Onde que eu clico? Olha lá, ó. Muitas coisas aí na área de estruturas metálicas. Tá vendo, ó? Algumas coisas que eu posto aí do dia a dia. Bem bacana. Tá vendo? Então, me sigam lá, tem bastante coisa interessante aí no meu LinkedIn. O que eu posto aí em relação a estruturas metálicas. E eu tenho também aqui, ó, um canal no Facebook, ou seja, uma página, né, que é a PWD Projetos, ok? Me segue lá também, dá uma força aí para minha página. São duas páginas aí que eu peço para vocês aí me ajudarem aí a bater os 1.000 inscritos, ou seja, né, 1.000 seguidores. Essa daqui eu tô com 697 seguidores, conto com a sua colaboração. E no meu LinkedIn aqui, eu tenho 1.028. Na verdade, o LinkedIn eu já bati 1.000 seguidores, mas mesmo assim eu conto com a sua colaboração para aumentar a quantidade de seguidores. Tá bom? Bom, vamos ao que interessa. Nossa terceira aula aqui do AutoCAD. Deixa eu abrir ele aqui. Está aqui. Hoje nós vamos falar sobre comandos de edição. Eu vou continuar falando sobre alguns comandos de edição e falar também sobre comandos de criação, né? Ou seja, comandos de desenho. Com alguns comandos que eu já ensinei aí na aula passada para você, você já consegue desenvolver bastante coisa, que no caso foi line, polyline, ensinei mover também peças no AutoCAD, mover desenhos. Então, a aula de hoje vai ser meio que uma continuação da aula passada, tá? Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês aí, por exemplo, hoje trabalhar com a ferramenta Círculo, tá? Ou Circle. Se o seu AutoCAD tiver em inglês, que foi onde eu recomendei que instalasse um AutoCAD em inglês, vai estar Circle, ok? Porque em inglês, se você não assistiu às aulas passadas, é interessante assistir, porque a maioria das firmas e empresas no Brasil colocam e instalam na tua máquina o AutoCAD em inglês, tá, gente? A maioria, 99,9%, trabalha com o software na sua versão em inglês. Então, se eu clicar aqui no comando círculo, com o botão esquerdo do mouse, escolho aqui, ó, esse zoom aqui, o aumento da minha mesa de trabalho aqui, que seria a tela do AutoCAD. Eu aumento com aquela rodinha do mouse, girando na direção, digamos assim, para cima, eu aumento o zoom, e para baixo ou para trás, você girar ela para trás, você diminui o zoom. Se você apertar a mesma e clicar no fundo da tela, você terá uma mãozinha aí que é o pan, que é para você movimentar essa área de trabalho. No caso, eu vou escolher qualquer ponto aqui que eu já cliquei aqui em Circle. Qualquer ponto eu clico com o botão esquerdo e vou digitar 500. No meu caso, milímetros. Ok? Claro que quem for trabalhar com arquitetura ou com desenhos que se trabalhem em centímetros ou metros, eu vou estar futuramente nas aulas que vamos falar sobre dimensões, cotas de desenho, explicando para você como que você configura o AutoCAD
para mostrar as medidas conforme a unidade que você está trabalhando. Beleza? Deixa eu só ver aqui um negócio aqui antes de eu começar a aula aqui. Só um minutinho. Quem tiver ao vivo aí, gente, me manda um joinha aí, fala se o áudio tá saindo de uma forma que dê para entender bem, se tá falhando ou coisa do tipo. Escreve no chat aí do YouTube aí para mim saber se você está ouvindo bem o que eu tô falando para dar início à aula, ok? Então vamos lá. Aqui então eu tenho a ferramenta círculo e agora eu vou ensinar para vocês a ferramenta Arc. Pera aí. Primeiro deixa eu explicar, né, o círculo. Então eu cliquei aqui com o botão esquerdo, cliquei em qualquer lugar da tela. Você pode ver que assim que eu inseri o círculo, ele insere pelo centro do círculo, tá? Então, se você prestar atenção aqui embaixo, ó, ele está dizendo aqui para mim, ó, aqui na linha de comando aqui embaixo, que eu devo especificar o raio, tá? O raio do meu círculo. Eu tenho a opção de raio ou diâmetro. No caso aqui, se eu digitar 500, tá vendo ali, ó, onde ele está colocando aí uma linha tracejada, como se fosse a dimensão do centro para a borda do meu círculo, ele está preenchendo ali como se fosse o raio do meu círculo, olha lá. Então, se eu digitar 500, esse círculo tem um raio de 500 milímetros. Eu posso também fazer esse círculo da seguinte forma. A partir do momento que eu cliquei ali em cima, ele já ficou gravado na memória do AutoCAD. Então, se eu clicar com o botão direito do mouse em qualquer ponto da tela, ele tem a opção Repeat Circle, ou Repeat Circle, né, na verdade. Se você clicar com o botão esquerdo em cima, você já terá o comando do círculo novamente. Cliquei em ESC ou vir aqui novamente. Clicar com no botão aqui Circle em qualquer ponto da tela. E você tem a opção por comando que é digitando CI. Tá vendo? Ó? CI Circle. Aparece aqui uma prévia do comando. Você clica com o botão esquerdo ou digita CI e funciona do mesmo jeito aí para você começar a desenhar um círculo. Só um minutinho aí, deixa eu avisar o pessoal aqui do grupo de WhatsApp que eu estou ao vivo, porque muitas pessoas não sabem. Só um minutinho que eu vou continuar com a aula aqui. Só deixa eu compartilhar aqui no grupo. Esse comando círculo aí, ele é bem bacana, bem fácil de usar. Então eu acho bem interessante aí você tá praticando, igual você já praticou nas últimas aulas aí. Line, polyline, porque o AutoCAD é assim, se você não praticar, dificilmente você vai ficar um expert no AutoCAD. E um expert para você arrumar, digamos, como eu posso falar, um trabalho mais fácil, hoje em dia, que já está difícil, né? E com a concorrência hoje em dia, você tem que ser diferenciado. E o que é uma pessoa diferenciada? Como eu falei na última aula, uma pessoa que sabe usar os comandos, que ela vai desenhar muito mais rápido, por isso que aí eu venho explicando para vocês quais são os atalhos, né, por linha de comando. No caso desse círculo aqui, seria o comando CI de Circle. Relembrando das aulas passadas, L para Line, PL para Polyline, ok? M para Move, que seria bem mais rápido do que você vir e ficar procurando aqui em cima, no teu menu superior do AutoCAD, aonde estão esses comandos, entendeu? Então, anota aí no seu caderninho aí que esses comandos eu acho que são os principais, os mais interessantes aí que você já tem que ir memorizando, ok? Vou repetir aí, ó, PL, Polyline, que seriam linhas que mesmo que eu faço quebras, só lembrando aqui, ó, se eu clicar aqui com a Polyline aqui e aqui, se eu selecionar a mesma, ó, elas estão todas junto, tá vendo?
Se eu fizer com line já é diferente. Ó, clicar aqui, clica aqui e clicar aqui são linhas que estão separadas. Isso eu ensino no vídeo anterior, qual a diferença de line e polyline, beleza? Então, anota aí os comandos. L para line, PL para polyline, M de move. O que eu ensinei na aula passada também? Deixa eu ver aqui quais foram os outros comandos. Deixa eu ver. Para ver se eu lembro para vocês aí de mais algum atalho aí para vocês guardarem. Line, polyline. Ah, tá. E tem o retângulo também, né? Que é o rec. Ok? Rec seria o atalho para retângulo. Tá bom? Tem o E de erase, né? O que seria erase? Seria borracha. Então, eu tenho esse círculo aqui. Eu vou apagar o dígito E de erase. A partir do momento que eu digitei E, eu clico com o botão direito do mouse. Para quem não lembra, cada comando do AutoCAD, se você clicar com o botão direito do mouse, seria como se fosse o Enter do teclado. Então, ele já ativa o comando. Ó. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu não preciso clicar em Enter do meu teclado no computador. Então, eu digito E com a mão esquerda ali no meu teclado, com a direita, é claro, se você for canhoto, e com o botão direito do mouse, eu confirmo que eu quero usar esse comando. Então, ó, PL, botão direito do mouse, eu já ativei o comando de polyline. L, botão direito do mouse, já ativei o comando. E, clico com o botão direito do mouse, já ativei o comando. Como é que você sabe que você ativou? Ele sempre vai mostrar aqui embaixo na linha de comando o que você está usando. Ó, eu estou usando agora o Erase. E ele já pede selecionar o objeto. Para quê? Para apagar, pois o Erase se trata de uma borracha. Seleciono sempre com o botão esquerdo, ok? Selecionei. Se eu clicar com o botão direito do mouse, eu apago o círculo que eu criei, tá bom? Então, voltando aqui em círculo, que nem eu falei, você clicando com o botão esquerdo em qualquer ponto da tua área de desenho aqui. Esta opção aqui eu estou fazendo um círculo pelo raio. O raio, para quem não sabe, é do centro do círculo até a sua extremidade. Então, se eu digitar aqui 500, este círculo vai ter 500 de raio e 1000 de diâmetro, porque diâmetro é o dobro do raio, ou seja, é a dimensão de quadrante a quadrante de um círculo. O que seria quadrante, Daniel? Muita gente às vezes não tem conhecimento de algumas nomenclaturas que nós usamos para alguns pontos de figuras geométricas. Nesse círculo que eu selecionei aqui agora, você pode ver que apareceu algumas vertex, que são esses pontinhos azuis aqui no círculo, tá vendo? Ou seja, eu tenho as quadrantes, ó, eu tenho essa quadrante aqui na parte superior, essa quadrante na parte inferior, essa quadrante do lado direito e essa quadrante do lado esquerdo. E eu tenho o eixo do meu círculo. Ok? Ou seja, deste eixo até essa quadrante ou qualquer ponto dessa borda do círculo, eu tenho 500 milímetros. Desta quadrante do lado direito até a quadrante do lado esquerdo, eu tenho 1000 milímetros. E claro, por se tratar de um círculo, qualquer ponto aqui que eu pegar perpendicular ao outro em volta desse círculo, eu vou ter 1000 milímetros, ok? Como é que eu posso ver se realmente eu estou com 1000 milímetros nesse círculo? Você pode fazer o seguinte, pode usar a opção Dist, que é de distância, dá um Enter. Eu não selecionei nenhum ponto ainda, mas eu vou selecionar segurando Shift no meu teclado e botão direito do mouse. Eu vou pegar a opção aqui embaixo, ó, quadrante. Tá vendo que o desenho aqui, inclusive, ó, mostra 4 pontos no círculo que eu acabei de explicar para vocês. Então, eu vou usar aqui quadrante, com o botão esquerdo. Assim que está selecionado, ele diz para mim pegar o primeiro ponto da quadrante, né? Então, do lado esquerdo eu peguei aqui o primeiro ponto. E agora, para especificar o segundo ponto, só seguir com o mouse lá próximo do segundo ponto, não precisa apertar botão nenhum. Você vai vir aqui, agora aperta Shift de novo, botão direito do mouse,
quadrante novamente e pega essa quadrante. Ele já deu aqui a distância escrita, ó, 1000 milímetros, tá vendo? Ó? Na tela escrito, ó, distância 1000 milímetros. Tem várias casinhas ali depois do ponto, mas o que interessa são os 1000 que estão antes do ponto, ok? Ou seja, em ΔX também, que essa medida foi tirada em X, né, na horizontal, que foi desta quadrante a esta quadrante. Eu expliquei na aula passada o que seriam linhas horizontais e verticais, para quem não tem conhecimento, aquelas pessoas iniciantes que nunca trabalharam com desenho. É bem interessante estar assistindo a primeira aula, tá bom? Então, vou aqui de novo em dist. Opa! Dist, DIST. Botão do Shift no teclado, botão direito do mouse, vou pegar quadrante inferior, Shift no teclado de novo, botão direito do mouse, escolho com o botão esquerdo quadrante de novo e pego a quadrante superior. Vejam que agora o meu ΔX aí perto do mouse aí, ó, ficou 0, mas o ΔY escreveu que eu tenho 1000, tá vendo? Porque eu peguei agora quadrante no sentido vertical, ou seja, eu peguei a cota neste sentido, de baixo para cima, que é um sentido vertical, que seria o sentido Y do plano cartesiano que você pode ver no AutoCAD aqui embaixo. Então, por isso que ele me deu o valor no Y e não no X. No X ele deu o valor quando eu peguei na horizontal, porque a linha da horizontal no plano cartesiano é o X, ok? Então, você aprendeu a fazer círculo pelo raio. Vamos fazer agora um círculo pelo diâmetro. Cliquei em círculo aqui de novo, ou digito CI e vou clicar... Opa! Cliquei em círculo aqui de novo. Vou clicar aqui em qualquer ponto da tela. Só que agora eu quero por diâmetro. Tá vendo agora, quando eu pedi por diâmetro, que ele abriu uma linha imaginária de um ponto a outro do círculo? Se eu deixar deste jeito assim, de uma quadrante a outra, tá vendo? E tá ali alterando, ó, quando eu diminuo e aumento o círculo, vai alterando aquele valor ali. Eu vou digitar 1000. Agora eu fiz um círculo aonde eu tenho 1000 de diâmetro. Eu usei a opção diâmetro. Vou lá de novo usar a opção dist. Shift no teclado, botão direito do mouse. De quadrante, Shift, botão direito do mouse, escolho com o botão esquerdo do mouse, eu escolho quadrante de novo, 1000 em Y. Ou seja, eu fiz um círculo com a opção de diâmetro agora. Beleza? Vamos agora fazer um arco. Só que antes de fazer um arco, vamos voltar lá num comando antigo nosso, antigo que eu falo da aula anterior, que seria o retângulo. Vou clicar aqui que eu quero usar o retângulo, botão esquerdo do mouse, escolho qualquer ponto do AutoCAD aqui. Digitar arroba, eu ensinei isso na aula anterior. Vou digitar 1000 na horizontal, que é a primeira linha. Separo com vírgula e esse meu retângulo vai ter 500 de altura. Ok? De novo, vou fazer aqui mais uma vez, REC de retângulo. Escolho e clico com o botão esquerdo em qualquer ponto da tela. Vou digitar 1000, que eu vou querer de base, que é essa linha horizontal debaixo do meu retângulo, vai ser a base do retângulo. Digitar um vírgula no teclado, porque agora eu vou dar a altura dele, que é 500. Então, ficou 1000 por 500. Eu posso vir aqui agora, por exemplo, e criar um arco aqui, ó. Tá vendo? Eu quero fazer um arco aqui dentro desse meu retângulo. Então, eu vou clicar aqui em arco. Ou digitar arc. Cliquei com o botão esquerdo. Escolho o primeiro ponto. Botão Shift no teclado. E o botão direito do mouse. Vou escolher agora um midpoint. Vou pegar esse midpoint ali em cima. Shift do teclado, botão direito do mouse. Endpoint. E pego esse endpoint do teclado aqui, do teclado não, desculpa gente, do retângulo aqui embaixo. Então, usei 3 pontos para criar este arco, ok? É um arco perfeito. De novo, ó, cliquei em arco, Shift, botão direito,
endpoint, shift, botão direito, midpoint, shift no teclado, botão direito do mouse, endpoint, cliquei, eu fiz o arco, ok? Bom, agora eu só quero o arco. Eu posso usar a opção Erase, que é o E, botão direito do mouse, selecionar o retângulo e excluir. Eu já tenho aqui só o meu arco. Agora, digamos que eu quisesse o meu arco e eu quisesse que ele estivesse fechado aqui embaixo com essa linha do retângulo, mas eu não quero nem essa linha vertical, nem essa e nem essa horizontal aqui em cima. Para isso, existe um comando muito bacana chamado trim, que você pode digitar TR para trim, ou trim, ou vir aqui em cima nessa tesourinha e clicar nela, ok? O que ele pergunta aqui para mim embaixo? Ó, selecionar objetos. Bom, esse selecionar objetos, antes eu acho melhor explicar para vocês aqui do lado, com duas linhas. Eu fiz uma linha aqui na vertical e uma na horizontal e vou usar o comando trim. Digitei trim, escolhi, ele pediu para mim selecionar o objeto. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar primeiro o objeto que limita aonde eu quero cortar a minha linha. Ou seja, eu quero cortar essa linha da horizontal que ela pare aqui nesse ponto, nessa linha vertical. Então a minha referência é essa linha da vertical. Eu vou clicar nesta linha com o botão esquerdo e dou um Enter. Depois que eu dei o Enter, eu vou ir... O Enter é com o mouse, tá, gente? Deixa eu explicar aqui de novo para ninguém se perder aí, ó. Trim. Ele pede para selecionar o objeto. Eu vou selecionar a linha de referência aonde eu quero cortar minha linha horizontal. Eu quero cortar ela bem nessa intersecção. Intersecção seria onde duas linhas se cruzam. E eu quero cortar este pedaço aqui do lado direito. Então você vai dar Enter com o botão direito do mouse e clica na parte que você quer cortar. Ó. Tá vendo que ela, só de você selecionar em cima dela, ela já some, ó. Antes de eu clicar com o mouse e com o botão esquerdo, ela já está sumindo, porque é uma prévia de onde eu vou estar cortando. Clico com o botão esquerdo, cortei. É para isso que serve o trim, entendeu? Para você quebrar uma linha num ponto que você tem uma outra linha cruzando de referência. Não precisa ser uma outra linha, poderia ser um círculo também. Vou fazer, por exemplo, um círculo. Ó. Fazer um CI aqui, um círculo aqui nessa ponta. Ok? Um círculo de tamanho qualquer. Vou usar o comando trim. Seleciono o círculo, que ele vai ser a minha referência. Clico com o botão direito do mouse e eu quero quebrar esta linha que está dentro do círculo. Pronto. Eu quebrei a linha com o comando trim. Deixa eu só ver um negócio aqui. Bom, quebrei aí a linha com o comando trim. Então você pode ver que é uma ferramenta bem útil. Com o trim, o que eu posso fazer também? Poucas pessoas sabem. Eu acho bacana você treinar isso aqui, porque poucas pessoas sabem fazer isso que eu vou fazer. Eu fiz duas linhas. Vou usar o comando CP, que é o de copy. Cliquei aqui. Seleciono a linha que eu quero copiar. Clico com o botão direito do mouse. A minha referência de onde vai iniciar a minha cópia é desse ponto aqui. Estou jogando aqui para baixo a 200 milímetros. Digitei, dou um Enter. Mais 200. Opa, desculpa. Na verdade, selecionei. Botão direito do mouse, desta base, o primeiro é 200, o segundo é a 400, para ficar espaçado a cada 200 milímetros. 400, continuo com o mouse para o lado de baixo, digito 600, dou um Enter no AutoCAD, só pego o mouse e direciono para o lado que eu quero continuar copiando, não aperto nenhum botão, digito agora 800, dou um Enter, copiei aqui 4 linhas. Eu vou usar o comando trim agora novamente, só que vejam que bacana, duas opções de eu usar o trim. Cliquei com o trim, certo? Botão direito do mouse, espera aí. Botão direito do mouse, repeat trim. Ele pede para que eu selecione o objeto. Eu selecionei o objeto,
botão direito do mouse e vou escolher onde eu quero cortar. Eu quero cortar todas essas linhas horizontais que estão à esquerda desta linha vertical, ou seja, seriam essas aqui, ó, que eu quero cortar, ok? Então eu venho, clico nessa, tudo com o botão esquerdo, tá? Na sequência, ó, nessa e nessa. Eu posso cortar clicando ponto a ponto, igual cliquei, como eu posso quebrar também, ó, deu comando trim de novo, selecionei o objeto de referência, que vai ser o meu ponto de corte, clico com o botão direito e posso abrir uma janela em todas as linhas de uma vez da direita para a esquerda. E clico com o botão direito do mouse. Opa, peraí. Repetir o trim, seleciono o objeto, botão direito para usar o comando, selecionei essa área da direita para a esquerda e clico com o botão esquerdo do mouse. Desculpa para quem eu falei o botão direito, está errado, tá? É o botão esquerdo. Olha lá, eu quebrei todas de uma vez só. Bacana, né? Vamos fazer de novo? Trim, dou um Enter. Ele pede aqui embaixo que eu selecione o objeto. Clico com o botão direito do mouse, confirmando que eu já selecionei o objeto. Então ele quer agora que eu selecione as linhas que eu irei quebrar. Ou eu venho uma por uma clicando com o botão esquerdo do mouse, ou abro uma janela clicando com o botão esquerdo do mouse em qualquer ponto e selecionando todas as linhas que eu quero quebrar. Se eu clicar com o botão esquerdo aqui, todas quebrarão de uma vez só. Só que você tem que prestar bastante atenção, que eu já expliquei isso em aulas anteriores, que quando você usa o comando trim, quando você usa a caixa de seleção, deixa eu selecionar aqui de novo. Ó, eu vou usar a caixa de seleção. Eu sempre tenho que vir da direita para a esquerda, para quando eu quero selecionar uma parte de um objeto. Essa linha aqui na horizontal é um objeto único. Se eu selecionar ela da direita para a esquerda, ele quebra. Se eu selecionar da esquerda para a direita, ele também quebra. Tá vendo? Só que quando você vai selecionar uma peça, igual eu quero selecionar só esse restante dessa linha, da direita para a esquerda, ele seleciona. Da esquerda para a direita, somente uma parte da linha e não pegando ela inteira, ó, ele não seleciona. Então você tem que prestar bastante atenção nessa parte de usar a caixa de seleção do AutoCAD, tá? Da esquerda para a direita, só se você envolver completamente o objeto. Tá vendo? Ó, eu seleciono. Da direita para a esquerda, se eu pegar somente esse pedaço aqui dessa linha, ó, ele também seleciona. Tá vendo? Só que se eu fizer a mesma coisa para esse lado, sem envolver a linha completa, ele não seleciona. Porém, vocês viram que para o trim, selecionei aqui a linha de referência, botão direito, seja desse lado ou seja desse lado, tá vendo? Ó, desse lado, ele também mostra que quebra e do outro lado também. Existe uma outra forma de usar o trim. Deixa eu antes copiar essa linha aqui. Copiei ela agora no sentido horizontal 200, 400 e 600. Digamos que eu queira agora usar o trim e digamos que eu queira quebrar ó, esse pedaço de linha que está do meu lado esquerdo dessa linha que eu selecionei, só que eu quero quebrar também desta linha aqui, ó, tá vendo esta linha que está na horizontal? Eu quero quebrar esses esses 4 pedacinhos pequenos aqui, ó, que eu tenho abaixo dessa linha. Você concorda que eu teria que quebrar com o trim desta forma? Selecionando aqui, botão direito do mouse, teria que quebrar aqui, depois usar o comando trim de novo, selecionar essa, botão direito do mouse e depois quebrar essas aqui. Só que existe algo bem bacana nesse comando, que você pode ir fazendo um caminho por onde você quer sair quebrando as linhas. Você vai digitar trim, certo? Agora eu não vou selecionar ponto nenhum
como referência. Porque quando eu passar uma linha de corte aqui, se ele entende que tem uma linha fazendo intersecção com esta linha, ele vai quebrar naquele ponto de intersecção. O que eu quero dizer é o seguinte, se eu usar o comando trim sem usar essa linha de corte e passar selecionando essa região, ele vai quebrar aqui porque é a primeira linha que intersecciona com essa, com essa, com essa, com essa e com essa outra. Se eu continuar fazendo esse caminho passando aqui por baixo, ele vai quebrar essa linha vertical até esse ponto aqui, porque é a primeira linha, o primeiro ponto que tem linha interseccionando com essas minhas linhas da vertical. Veja que interessante, ó, trim, ok? Vou agora, sem selecionar em nada, clicar Enter com o botão direito do mouse de novo. E vou usar essa opção aqui embaixo, ó, Fence, tá vendo? Clico nela e vou fazer o caminho de onde eu quero sair quebrando as linhas, ó. Venho aqui, ó, eu só cliquei ali para começar o Fence e estou só descendo com o mouse, ele já mostra uma prévia apagada das linhas que serão quebradas. Clico aqui nesse ponto com o botão esquerdo e continuo jogando o Fence para o lado direito, porque eu quero continuar quebrando aquelas outras linhas ali, ó. Tá vendo? E ele também já, previamente, ó, ele já vai apagando elas aqui, ó, deixando mais fraquinha, que são as linhas que serão quebradas. Se eu quiser, ó, posso clicar com o botão esquerdo aqui de novo e continuar subindo, ó. Tá vendo, ó? Ele está quebrando essas linhas aqui na horizontal até o primeiro ponto de intersecção, que é essa primeira linha da vertical aqui, ó. Então eu estou selecionando aqui, ó, ele vai quebrar todas elas também. E clico com o botão esquerdo de novo e posso vir selecionando todas essas outras aqui e deixar um quadrado, tá vendo, ó? Um quadrado não, desculpa, um retângulo sem essas arestas, ou seja, essas linhas sobrando para o lado de fora. O que eu faço agora para quebrar? Em vez de eu clicar com o botão esquerdo nesse último ponto aqui, eu clico com o botão direito do mouse e dou um Enter. Ok? Na verdade, deixa eu voltar aqui que eu tinha que ter clicado com o botão esquerdo do mouse no último ponto ali. Então, ó, trim. Opa, trim. Dou um Enter, não vou selecionar nenhum objeto, vou dar um Enter de novo. Clico na opção Fence. Eu quero quebrar todas as linhas deste ponto a este ponto com o botão esquerdo. Clico com o botão esquerdo que eu quero até este ponto. Clico com o botão esquerdo até este ponto. E finalizo clicando com o botão esquerdo aqui. Depois que eu cliquei no último ponto aqui dizendo toda a volta onde eu quero quebrar, eu clico com o botão direito do mouse e dou Enter. Ele quebrou todas as linhas de aresta com o comando trim. Bacana, né, pessoal? É bem legal aí você pegar e praticar isso aí na sua casa ou no escritório, que é uma ferramenta muito útil. Você vai ver que ela é muito útil quando você está trabalhando com o desenho no AutoCAD. Eu vou ensinar agora um outro comando, que ele é o polígono, que seria esse comando aqui. Muito difícil usar, depende do tipo de desenho ou trabalho que você faz. Você vai estar usando esse polígono aqui. Eu mesmo é difícil, na minha área de estruturas metálicas eu não uso isso aqui, mas vou ensinar porque é uma ferramenta de desenho também. O polígono ele funciona mais ou menos que nem o círculo. Eu vou clicar aqui no polígono, clique em qualquer ponto com o botão esquerdo. Primeira coisa que ele me pergunta, de quantos lados será esse polígono. Eu vou escolher aqui de 8, então ele vai fazer um polígono de 8 lados. Dei Enter. E ele pede para eu especificar o centro do polígono. Eu vou clicar aqui em qualquer ponto da tela com o botão esquerdo. E aí ele escreve aqui, inscribed in a circle e circumscribed about circle. Ele quer dizer aqui que se eu quero fazer um círculo, desculpa, um polígono, por dentro de um círculo ou por fora de um círculo. Entendeu? E ele vai usar o diâmetro, ou seja, o raio desse círculo, como limite para ele desenhar este polígono. Então vamos escolher a opção de cima aqui, que seria por dentro de um círculo. E eu vou digitar aqui 500. Ok? Digitei 500. Vou pegar aqui essa ferramenta minha aqui de dist. Ok?
botão esquerdo, desse ponto a esse ponto. Ou seja, ele fez um polígono, ó, botão esquerdo, deste ponto até este ponto, botão esquerdo do mouse. Ele fez um círculo que ele tem 1000 milímetros. O limite dele ele está dentro de um círculo de 1000 milímetros. Ou seja, se eu pegar um círculo, ok? Vir aqui, ó, de diâmetro. Pegar um círculo aqui, CI. Clicar aqui em qualquer ponto de diâmetro 1000. E usar esta ferramenta aqui, ó, polígono. Vou deixar com os 8 lados. Polígono. Shift. No teu teclado, botão direito, você vai pegar a opção Center. Vou começar a ir lá do centro deste círculo. Ok? Cadê aqui? Center. Porque ele não está pegando. Só um minutinho. Meu polígono. 8 lados. Eu quero com Shift, botão direito, a opção Center. Ó, se você chegar bem próximo do círculo aqui, ó, ele já está pegando lá o centro. Ó. Quando aparecer aquele círculo verdinho lá no meio do seu círculo, é que eu estou pegando o centro do círculo. Botão esquerdo do mouse. Selecionei lá o centro. Eu quero por dentro esse meu polígono, ou seja, por dentro do círculo, por isso que é inscribed. E digito 500. Olha lá, ele está certinho dentro do círculo. Você entendeu? Ou seja, ele tem um raio também de 500 milímetros, do centro dele a qualquer ponta, tá vendo aqui, ó? Qualquer ponta ou vertex nessas pontas aqui dele, ó, tem 500 milímetros para o centro do círculo. Só que eu tenho a opção também de fazer por fora. Clico lá nele no polígono de novo. Shift, botão direito do mouse, centro. Opa, peraí. É que assim que você seleciona o polígono, tem que lembrar de dar um Enter aqui que você escolheu a quantidade de lados, ok? Para não dar errado. Ó. Ele primeiro pede qual a quantidade de lados. Vou fazer um de 6 lados agora em vez de 8. Dou um Enter. Agora sim, Shift, botão direito do mouse, Center. Chego próximo do círculo, ele já encontrou o centro do círculo. Cliquei com o botão esquerdo. Eu quero agora que ele use 500 milímetros por fora do círculo. Ou seja, ele vai ficar tangenciando, encostando nas linhas externas do meu círculo. Cliquei, 500. Olha lá, ó. O polígono ficou certinho em volta do meu círculo com um raio de 500 milímetros. Beleza? Mas como eu disse para vocês, dificilmente vocês vão estar usando esses polígonos. Claro que depende da área que vocês estiverem trabalhando. Eu mesmo, falar para você, muito difícil eu me lembrar assim que eu tenha usado esse tipo de comando no AutoCAD. Deixa eu ver aqui para finalizar a aula aqui, o que falta eu ensinar. Ah, tá, o break. O break não, peraí, vamos vir aqui no trim. Lembra o trim aqui, que eu ia usar o trim aqui para quebrar em volta desse meio arco e deixar somente essa base aqui dele? O trim, então, você tem a opção de selecionar alguma coisa de referência para usar para corte, igual eu selecionei aqui, por exemplo, o círculo e cortei aquele pedacinho de linha, mas tem a opção de dar Enter e você escolher por onde você quer sair quebrando. Então, eu cliquei com o botão direito, ó, eu não quero essa região e não quero essa região. Com o botão esquerdo, eu escolhi e quebrei. Fazer de novo. Ó. Trim. Escolhi ele aqui. Botão direito novamente. Opa. Escolhi o trim. Botão direito. Aí eu venho com o botão esquerdo do mouse, selecionei a área. Clico com o botão esquerdo, já quebrou. Clico com o botão esquerdo, seleciona a área. Clico com o botão esquerdo, já quebrou. Ok? Deixa eu ver aqui. Trim. Sim, o break. O que seria o break? Digamos que eu quero, por exemplo, ó, digamos que eu tenho uma linha passando aqui. Estou fazendo algum tipo de desenho.
e eu preciso quebrar, por exemplo, essa minha linha. Eu preciso quebrar ela deste ponto, que ela já está, certo? Certinho ali no meu círculo, na quadrante dele. Eu preciso quebrar exatamente nesse ponto, mas eu quero manter essa linha aqui. Não é o trim que eu quero tirar ela fora. Eu quero manter ela, quero manter essa daqui, mas eu quero que virem duas linhas, mas quebradas exatamente na intersecção, ok? Neste ponto aqui. Então, você pode usar o comando break, seleciono a peça, ok? Selecionei e eu quero quebrar a mesma até esta intersecção aqui, ó. Cliquei, olha lá, quebrei exatamente na intersecção. Se eu quero manter essa que chegue até essa intersecção também, você pode selecionar e puxar a vertex e encostar ali, selecionando o endpoint. Ou seja, já tenho as duas aqui, ó, todas elas no mesmo ponto, onde não são mais onde não são mais linhas únicas, né? São bipartidas. Beleza? Vou fazer de novo aqui. Ligar aqui na quadrante desse círculo. Então vamos lá. Break. É que eu estava pegando a intersecção primeiro. E na verdade, você seleciona a linha que você vai quebrar e até que ponto. Aí sim, com o botão Shift, você seleciona intersecção. Quebrei na intersecção. Quero manter essa. Puxo esse ponto. Se não aparecer o quadradinho do endpoint aqui, o Shift, botão direito, eu digo que eu quero ligar com esse endpoint dessa outra linha. Ok? Agora, se não, você pode vir e apagar e deixar somente essa linha de ponto a ponto. Beleza? Então tá aí. Hoje eu ensinei para vocês o comando Circle, Arc, Polígono, Trim, Break. Ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.